Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho o 41º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas sob o tema Fazei tudo o que o Mestre mandar. Inspirado em 15 de outubro, dia do professor, bem como em pesquisas sobre o Mestre Jesus. O alerta encontra-se em Lucas 6,40, que declara: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Trago como verdade 41 que o verdadeiro aluno ou discípulo do Mestre Jesus pauta-se, dentre outras, nas seguintes atitudes: de sentar-se para aprender, de tributar honras aos pais biológicos e adotivos, aos mestres espirituais e intelectuais, de clamar diligentemente para que o Espírito Santo o capacite com sabedoria, inteligência e conhecimento e o conduza pelo caminho das virtudes, a fim de que possa finalmente levantar-se para ensinar. Trago como base bíblica Mateus 26, versos 17 ao 25 e Lucas 10, do 17 ao 28. Parabéns a você, professor, e você, aluno, valorize seus mestres. E ao nosso Mestre Jesus, a nossa gratidão por todos os seus ensinos. Curta o canal Na Verdade, compartilhe, toque no sininho para inscrever-se e Deus abençoe sua vida. Tópico 1. Um pouco da história educacional brasileira. Você sabia que no dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor em todo o Brasil? Mas você sabe qual o motivo da comemoração nesta data tão específica? A resposta vem do Brasil Imperial. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava basicamente da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. Você sabia também que até a década de 80 os professores usavam a palmatória como instrumento pedagógico para corrigir e incentivar seus alunos a serem mais dedicados aos estudos? O castigo físico em crianças foi introduzido no Brasil pelos padres jesuítas no século XVI, causando indignação nos indígenas que repudiavam o ato de bater em crianças. A correção, como explica a historiadora Melody Del Priore no livro Histórias da Criança no Brasil, era considerada uma forma de amor. O excesso de carinho deveria ser evitado porque fazia mal aos filhos. A relação entre os pais e suas crianças teria de ser o espelho do amor divino, segundo o qual amar é castigar os erros e dar exemplo de vida correta. Os castigos disciplinares devem ser aplicados não apenas para corrigir as chamadas malcriações e birras, como também serve para sacudir a preguiça, que é considerada culpada de muitos erros e ignorância desde cedo no espírito da criança. Os castigos corporais utilizados como métodos disciplinadores de crianças e adolescentes eram corriqueiramente aplicados e aceitos nas escolas até o final do século XIX. Por muito tempo, acreditou-se que a violência física auxiliava no processo educativo da criança. A palmatória foi o principal instrumento para aplicar castigos nos alunos desordeiros ou traquinas. Você sabia também que o Brasil vivenciou um período histórico em que os melhores alunos estudavam na escola pública e os medianos eram das escolas particulares? Você sabia que, com o sucateamento da escola pública, os alunos passavam a desrespeitar e até agredir os professores? O soco desferido por um aluno contra o rosto da professora Márcia Frigg reabriu o debate sobre a violência contra os professores em sala de aula. Entretanto, o retrato da violência contra os docentes deixa o Brasil fora de foco. Os dados globais mais recentes colocam o país como o mais violento contra esses professores. Você sabia que nos países onde há investimentos em educação é uma honra ser professor? E no Brasil, face a tanta desvalorização,
a carreira quase chega a ser um vexame? Os professores brasileiros de escolas públicas de ensino fundamental e médio recebem menos da metade da média salarial dos docentes de outros países avaliados na edição de 2017 do relatório Education at a Glance, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O estudo analisou os valores pagos a professores dos países membros da OCDE e de algumas economias parceiras, entre elas o Brasil. Nas nações avaliadas, o salário médio no ensino fundamental e médio foi de 29,4 mil dólares por ano, enquanto que, no Brasil, os docentes receberam em média 13 mil dólares, em valores de 2012, ajustados pela paridade do poder de compra. Tópico 2. Mestre. Um termo em questão à luz da Bíblia. Os fariseus chamaram Jesus de mestre, mas o questionaram por comer com fariseus e pessoas de má fama, conforme Mateus 9:11. Os cobradores de impostos do templo, na cidade de Cafarnaum, perguntaram a Pedro se o mestre Jesus pagava os impostos do templo, conforme Mateus 17:24. Certo líder judeu dirigiu-se a Jesus e disse: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Só Deus é bom, e mais ninguém. Mas Deus respondeu à indagação, conforme Lucas 18, versículos 18 e 19. Jesus também ordenou aos seus discípulos e à multidão que obedecessem e seguissem tudo que fosse dito pelos mestres da lei e fariseus, mas não imitassem suas ações, visto não fazerem o que ensinam. Mateus 23, do 1 ao 3. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestres. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. O texto de Mateus 26, do versículo 17 a 25, traz o centro da discussão sobre o termo mestre. Vejamos. Os discípulos chamavam Jesus de Senhor. Jesus apresenta-se como mestre, dá uma ordem aos seus discípulos sobre o jantar da Páscoa, anunciando que era chegada a sua hora e o obedeceram. Judas Iscariotes, que nesta hora não mais comportou-se como discípulo, ao invés de chamar Jesus de Senhor, conforme declaração dos outros, chamou-o de mestre. Indagou se seria ele o traidor, e Jesus declarou: Quem está dizendo isso é você mesmo. Os empregados da casa do senhor Jairo, portador da má notícia de falecimento da filha daquele senhor, disseram para não mais importunar o mestre Jesus, pois a mesma já havia falecido. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse ao pai: Não tenha medo, tenha fé. Marcos 5, 35 a 36. O fariseu Nicodemos, líder dos judeus, certa noite visitou Jesus e afirmou: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. A conversa desdobrou-se e Jesus esclareceu ao professor dos judeus sobre o novo renascimento da água e do Espírito. João 3, de 1 a 10. 2 níveis de maturidade espiritual estão estampados em João 11, do 28 ao 31. Marta, agitada e preocupada com as coisas terrenas, chamou Jesus de mestre, e Maria, adoradora e quebrantada pela morte de seu irmão Lázaro, encontrou-se com Jesus e o chamou de Senhor. Em João 13, de 1 a 15, através da cerimônia de lavagem dos pés dos discípulos, Jesus exemplificou e afirmou de modo prático que ele é mestre e Senhor, e orientou a seus discípulos servirem todos humildemente. Em João 20, de 11 a 18, Maria Madalena procurou o Senhor Jesus sepultado, e este, agora ressurreto, ao abordá-la, por um momento a deixou atônita, ocasião em que a mesma o chamou de mestre.
mas ao certificar-se de que era o Jesus ressurreto, anunciou aos discípulos novamente o chamando de Senhor. Em Atos 5, do 34 ao 35, a Bíblia menciona uma conduta exemplar do mestre da lei, chamado Gamaliel, no momento em que os apóstolos estavam sendo perseguidos. Em 1 Coríntios 12, de 29 a 31, a Bíblia declara que nem todos são mestres e que devemos procurar os melhores dons. Em Efésios 4 e 11, a Bíblia declara que Deus escolheu uns para mestres e outros para pastores da igreja. Em 1 Timóteo 2 e 7, a Bíblia apresenta Paulo como apóstolo e mestre dos gentios, os não-judeus. Em Hebreus 5, de 1 a 14, a Bíblia adverte que, acerca do conhecimento de Jesus, o sumo sacerdote, que muitos já deveriam pelo tempo ser mestres no conhecimento, mas precisam ser alimentados com leite, porque a ignorância do conhecimento ainda não lhes permite um alimento sólido. Conclusão: se você observou atentamente os textos em destaque, deve ter observado que os contemporâneos de Jesus, todavia não os cristãos, via de regra, o chamaram de mestre, e os seus discípulos o chamaram de Senhor. Também deve ter observado que Jesus contesta um homem por chamá-lo de mestre e depois afirma que ele é mestre e Senhor. Muita calma. Jesus não é incoerente. Apenas não aceitou que alguém quisesse fazer média com ele, mas deixou claro que, de fato, ele é mestre e Senhor. Como você costuma chamá-lo? Deixe o mestre da sabedoria ser o Senhor da sua vida. Provérbios 8 e 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo.